Boa noite, agora o NTV News. Ampliação do Hospital Regional Antônio Dias ainda na fase de projeto. Previsão é que a licitação ocorra um ano após o anúncio. No NTV News desta segunda-feira a gente mostra também. Vereador denuncia falta de pediatras e outros problemas relacionados aos atendimentos e funcionamento da UPA. Foragido da Justiça suspeito de participação em assassinato é preso no distrito de Alagoas. Veículos adulterados são apreendidos pela Polícia Civil. Caminhão capota em ribanceira na MGC 354. Março Laranja conscientiza combate ao bullying nas escolas. Anvisa aprova nova vacina contra a dengue. Câmara Municipal notifica João Marra para desocupação de gabinete. Dinheiro esquecido em bancos pode ser sacado a partir de amanhã. Violência contra a mulher. Como funcionam as medidas protetivas contra agressores? Esses e outros destaques no NTV News desta segunda-feira que começa agora. A Polícia Civil de Patos de Minas prendeu nesse fim de semana um dos suspeitos da morte de um homem por espancamento ocorrido em dezembro de 2022 no distrito de Alagoas. O assassinato de Robson Roberto de Araújo, de 37 anos, foi cometido no dia 19 de dezembro do ano passado, quando a vítima foi espancada até a morte. A operação realizada pelas polícias civil e militar resultou na prisão do foragido da Justiça, que, segundo os indícios, seria um dos autores do homicídio. Desde aquele momento, a Polícia Civil começou a fazer incursões e investigações, buscando informações junto com a Polícia Militar, buscando informações junto da comunidade. Fizemos alguns pedidos ao Poder Judiciário, que foi decretada a prisão preventiva de algumas pessoas, entre elas esse indivíduo que estava foragido há algum tempo. Nós continuamos as diligências e buscamos informações junto à sociedade, que nos passou, então, onde eventualmente esse indivíduo muitas vezes poderia estar. Então, no próprio sábado, se eu não me engano, à noite, nós informamos a Polícia Militar a eventual localização, e a Polícia Militar foi até o local e conseguiu então fazer a prisão desse indivíduo que se encontrava foragido por conta de ter sido apontado como suspeito desse homicídio ocorrido no distrito de Alagoas. A polícia recebeu informações de que as testemunhas do crime estariam sendo ameaçadas e não descarta que o então foragido tenha envolvimento nas intimidações. A gente tem informações de que existia autores, né? Principalmente um deles, que já tinha sido preso inicialmente, ele estaria passando pelo bairro e apontando para as testemunhas para que elas ficassem caladas e não falassem nada com a polícia ou qualquer outra pessoa. E as pessoas, graças a Deus, mantiveram firmeza e passaram as informações para a Polícia Civil com seus depoimentos, o que foi possível, então, fazer a prisão desses indivíduos que, caso ficassem em liberdade, com certeza poderiam fazer outros delitos mais graves ou do mesmo quilate do que já teriam feito. Então, com a retirada desses indivíduos de circulação, colocando ele no cárcere e levados ele à barra da justiça, nós temos aí a justiça sendo feita. E aí agora fica a cargo do Poder Judiciário, que vem atuando com muita riqueza, com muita força também dentro da cidade de Patos de Minas, na comarca de Patos de Minas, para que esses crimes não voltem a acontecer e que o distrito de Alagoas se mantenha um distrito tranquilo, como sempre foi. O delegado Luiz Mauro Sampaio acredita que com a prisão do segundo suspeito do homicídio, as investigações chegam à conclusão para a finalização do inquérito. Deste crime, nós temos aí que foram essas duas pessoas que praticaram esse delito, e por conta disso já foi encaminhado ao Poder Judiciário. Logicamente que nada pode ser descartado, mas o que nós temos de indícios bem fortes e veementes é que seriam esses dois indivíduos que praticaram esse crime. A gente fala de mais destaques policiais. Em Monte Carmelo, um ciclista morreu após ser atropelado na MG 190. O motorista do Toyota Corolla, de 48 anos, disse para a Polícia Militar Rodoviária ter se deparado com o ciclista transitando no meio da pista e que fez algumas manobras, mas não conseguiu evitar a batida. Com o impacto, a vítima foi lançada violentamente para o acostamento. A morte do homem de 43 anos foi constatada pelos socorristas do SAMU. Ainda hoje aqui no News nós vamos mostrar um acidente violentíssimo que aconteceu no final da tarde de hoje. Um acidente com 2 vítimas fatais, 2 mortes, envolvendo 2 caminhões e mais um terceiro veículo. Ainda nessa edição a gente mostra para você. Mas agora vamos ao nosso giro com mais destaques policiais. A Polícia Civil de Patos de Minas apreendeu 2 veículos por suspeita de adulteração.
O primeiro, um Gol com placas de São Paulo, foi apreendido no dia 24 de fevereiro, durante vistoria veicular. Foram encontrados fortes indícios da adulteração na numeração do chassi. O segundo, um Fiat Strada, foi apreendido no dia 1º de março. Durante a avaliação foi identificado que o número do chassi gravado no veículo pertence a outro automóvel. Os carros foram removidos e encaminhados ao pátio credenciado do Detran. Em Lagoa Formosa, uma motocicleta com indícios de adulterações foi apreendida no quilômetro 203 da BR-352. O veículo estava sem os retrovisores e placa de identificação. Os policiais constataram que a numeração do chassi e do motor teriam sido raspadas. O condutor de 27 anos disse ter comprado a motocicleta em Patos de Minas no ano passado de uma pessoa desconhecida pelo valor de R$ 2.900. O veículo foi apreendido e o homem preso em flagrante. Na madrugada deste domingo, o passageiro de um veículo ficou ferido durante acidente na MGC 354 em Patos de Minas. A motorista contou que a roda direita do Fox teria atingido a canaleta da via e o carro rodou atingindo o barranco do outro lado da rodovia. Ela não se feriu, mas o seu companheiro de 35 anos foi socorrido e encaminhado ao hospital regional com suspeita de fratura no abdômen. Em Lagamar, a Polícia Militar Rodoviária registrou o acidente na MGC 354 na manhã desta segunda-feira. O motorista de 32 anos contou que seguia de Vazante para Lagamar, quando no quilômetro 86 perdeu o controle direcional e o caminhão capotou caindo em uma ribanceira. O condutor sofreu fratura na perna esquerda e foi encaminhado ao atendimento médico no pronto-socorro da cidade de Lagamar. Depois do intervalo aqui no News, dinheiro esquecido em bancos poderá ser sacado a partir de amanhã. Março Laranja conscientiza combate ao bullying nas escolas. O Banco Central informou que o sistema de valores a receber será reaberto amanhã, terça-feira, 7 de março, a partir das 10 horas da manhã. Com aproximadamente 6 bilhões de valores disponíveis, o SVR trará novidades importantes, como a consulta de valores de pessoa falecida e botão para imprimir, salvar ou compartilhar telas e comprovantes. As consultas para saber se há valores a receber em bancos e outras instituições foram reabertas na semana passada por meio da página valoresareceber.bcb.gov.br. Para fazer a consulta, basta informar CPF e data de nascimento no caso de pessoas físicas, ou CNPJ e data de abertura da empresa no caso de pessoas jurídicas. Se tiver valores, o usuário poderá acessar o SVR com sua conta gov.br. É muito dinheiro a receber, né? São milhões aí deixados para trás, o que mostra a falta de informação que o brasileiro tem, né, com relação aos serviços bancários, com relação a direitos, né, e com relação a todas esse resgate de dinheiro que pode ser feito. A gente nem sabe que tem esse dinheiro lá por não ter a informação ou a capacidade, né, a capacitação para poder entrar no sistema para ver se tem esse dinheiro lá. De qualquer maneira, é muito dinheiro deixado para trás nos bancos brasileiros. Vamos falar do Março Laranja, que tem o objetivo de conscientizar sobre as medidas de combate ao bullying nas escolas por meio de campanha. Geralmente no bullying ainda existe um tabu de conseguir se abrir com alguém para pedir ajuda. Quem geralmente mais sofre são os adolescentes. A gente tem que entender que o bullying, para ser bullying caracterizado, ele tem que haver uma consistência, tem que haver uma perseguição, seja ela moral, seja ela física, seja ela hoje cibernética pela internet. Então tem que haver uma constância nesse processo. E no caso da idade, é desde que ela começa a ter interação em outros núcleos maiores. Nas escolas, local onde acontece a maioria dos casos, os professores têm maior proximidade com quem sofre. Um conselho ou uma direção que seja interessante são tanto os pais como os educadores darem esse limite para a criança, chegarem ao processo de entender que é possível e é quase que inevitável que eles tenham que ter essa interação. Hoje em dia, os pais, eles também têm eles colocam um peso muito grande na escola. É como se a escola tivesse que fazer o papel de educar. A escola não tem esse papel. A escola tem o papel de acadêmico, né? E tem o papel de socialização, mas não de educação. No ambiente escolar, quem geralmente pratica são os meninos.
A atitude de fazer o bullying, eu vejo aqui, né, pela minha experiência da escola, que os meninos são mais os brincalhões, vamos dizer assim, são aqueles que fazem mais as brincadeiras e acaba afetando mais os outros. Mas também tem meninas, mas de uma maneira geral, o que eu vejo aqui é que quem faz mais o bullying são os meninos. Mas o bullying sofrido tanto meninos como meninas, eu vejo assim certa igualdade, não tem muita diferenciação entre meninos e meninas, não. Geralmente os casos mais comuns são relacionados à fisionomia, à aparência e também à sexualidade. Bom, as medidas elas são relativamente relacionadas a casos específicos. Primeiramente, a gente aborda o aluno que está sofrendo bullying, para saber até que ponto essa agressão está atingindo ele emocionalmente, afetivamente. A gente tem um assistente social que a Secretaria de Educação disponibiliza, a gente encaminha para que ela possa estar orientando esse aluno. A gente informa a família e o agressor que está causando o bullying, ele é advertido, né, de forma registrada, a gente comunica à família e tenta conciliar, mediar essas relações. Os alunos, mesmo os que não presenciaram os casos, pensam em medidas para conscientizar. Eu nunca presenciei, porque o meio onde que eu vivo, meus amigos são sempre bem respeitosos e tal, então eu nunca presenciei esse tipo de ação, não. Por experiência própria, eu nunca presenciei nenhum cenário de bullying, mas às vezes o bullying pode ser muito superficial e a gente acaba não percebendo essas situações, mas por que eu tenha percebido até agora, eu nunca vi nenhuma situação desse tipo. Palestras são bastante importantes para retratar esses assuntos, porque muitas brincadeiras de mau gosto podem ser consideradas bullying, só que essas pessoas não têm consciência disso, mas acabam as vítimas acabam sofrendo com isso em casa, ou tanto na escola e em ambientes sociais também. Os pais tendem a sofrer mais dificuldades quando tocam nesse assunto. O conselho é que procurem ajuda profissional. É importante que haja uma orientação com os pais, para que eles entendam o que está acontecendo e não, às vezes, tomarem uma atitude que não seja tão interessante para o filho e para os próprios adolescentes e crianças, para que eles consigam falar um pouco mais do que está acontecendo com eles, conseguirem expor um pouco mais, que muitas das vezes em casa eles não fazem isso. Muitas das vezes a vítima do bullying chega em casa, fica aquela criança arredia, fica aquela criança nervosa, fica aquela criança que não quer fazer nada, mais afastada das pessoas, não quer ir muito para a escola. Então, existem alguns sinais que os pais precisam observar para que tomem uma decisão que seja melhor para ela. Daqui a pouco aqui no News, a Anvisa aprova nova vacina contra a dengue e Câmara Municipal notifica João Marra para desocupação de gabinete. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou uma nova vacina contra a dengue de uso amplo. Com a decisão, ela já pode ser comercializada e incluída no calendário vacinal do SUS, se o Ministério da Saúde decidir pela aplicação geral. Fabricado no Japão e batizado de Qdenga, este é o primeiro imunizante aprovado no Brasil para quem nunca teve contato com o vírus da dengue. Testes clínicos apontaram eficácia de 80% e diminuição das internações em 90% dos casos. O imunizante será aplicado em 2 doses com intervalo de 3 meses e é recomendado para pessoas entre os 4 e os 60 anos de idade. O país registrou um aumento de 162% em número de casos em 2022. Foram quase 1,5 milhão de pacientes. 1.016 pessoas acabaram morrendo. Estes são os piores dados em 42 anos. Os principais sintomas da doença são dor no corpo, febre alta, falta de apetite e manchas vermelhas pelo corpo. Não deixar água parada é a principal medida para evitar a reprodução do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença. Após a publicação do Tribunal Regional Eleitoral, na última quinta-feira, confirmando a decisão sobre a perda de mandato do vereador João Marra, a Câmara Municipal de Patos de Minas foi notificada pelo TRE e dará posse ao suplente Ivan Rosa. A decisão ocorreu após a ação proposta pelo Patriota, alegando que o vereador João Marra trocou o partido pelo PROS fora do prazo determinado pela Justiça Eleitoral. Na sessão de julgamento, realizada no dia 15 de fevereiro, por unanimidade, o tribunal decidiu pela perda de mandato,
Nesta segunda-feira, a Câmara publicou nota informando que o presidente do Legislativo, vereador Gladstone Gabriel, foi notificado na última sexta-feira. O texto diz também que, sendo assim, foi solicitado a João Marra a desocupação imediata do gabinete, a fim de que o espaço seja organizado para a ocupação do suplente. A solenidade de posse deve ser realizada no prazo de até 10 dias, conforme a lei. Você sabe o que é, né? Vamos conferir agora como é que fica a previsão do tempo nesta terça-feira. Previsão do tempo. A terça-feira deve ser com manutenção do calor e podem ocorrer instabilidades nos municípios do Alto Paranaíba e Noroeste. A umidade relativa do ar registra 40%. Em Patos de Minas, a previsão é de variação entre mínima de 21 e máxima de 31 graus. Em São Gonçalo do Abaeté, de 22 a 35. Em Coromandel, de 21 a 32 graus. Em Vazante, de 20 a 33. E em Patrocínio, as temperaturas devem variar entre 19 e 30 graus nesta terça-feira. A seguir tem a análise da notícia aqui no News. Vereador denuncia falta de pediatras e outros problemas relacionados aos atendimentos e funcionamento na UPA. Ampliação do Hospital Regional Antônio Dias ainda na fase de projeto. Previsão é que a licitação ocorra um ano após o anúncio. A prestação de serviço público na saúde em Patos de Minas é alvo de constantes reclamações. UPA lotada, paciente à espera de autorização para procedimento, demora para conseguir leito em hospital e vai seguindo a lista. Em julho do ano passado foi anunciada a ampliação do Hospital Regional. Uma notícia que, de certo modo, trouxe alívio, né? No entanto, a população deve ter que esperar ainda mais até que esta obra saia do papel. O Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas, referência para 33 municípios, historicamente opera no gargalo. A unidade hospitalar enfrenta problemas constantes, como a falta de equipamentos, leitos e especialistas. Assim, o paciente que precisa de atendimento de urgência ou emergência é obrigado a esperar. Diante a situação, o anúncio da ampliação do Hospital Regional em 1º de julho de 2022 trouxe alívio para a população. Esse novo prédio vai nos permitir fazer mais cirurgias, tendo mais salas de bloco cirúrgico, mais leitos de CTI e operarmos mais. Ele não consegue acompanhar esse crescimento de demanda. Cada vez temos mais acidentes. Os 34 milhões para a ampliação do Hospital Regional são recursos do governo de Minas Gerais por meio da FEMIG. O dinheiro já está na conta da Prefeitura de Patos de Minas. O município é responsável pelo planejamento e execução das obras. No ano passado, quando foi feito o anúncio de ampliação do Agarrad, Luiz Eduardo Falcão disse que os projetos já estavam prontos e que a licitação seria aberta. Os projetos estão todos prontos, o convênio não teria sido assinado entre o governador e eu se não tivesse todos os projetos, então está tudo organizado, só que agora a gente passa por uma etapa burocrática que é a licitação, que tem os prazos legais que precisam ser obedecidos, eventuais recursos das empresas, e nós vamos ter condição de falar quanto tempo vai demorar a obra depois da licitação feita. Entretanto, mais de 8 meses depois do anúncio, a ampliação do Agarrad ainda está na fase de projetos. É que houve modificação no plano inicial, para aumentar ainda mais a quantidade de leitos na unidade. De 135 deve passar para 225 leitos. A previsão agora é que a licitação para as obras aconteça no final desse semestre, ou seja, um ano depois do anúncio da ampliação. O prefeito justifica a demora devido à burocracia. Minha maior ansiedade é a demora que as coisas levam para acontecer no setor público. Realmente é muito lento. Realmente, muito lento. E eu sou mais sofro com isso, porque meu nome está na frente. Estava muito nervoso aí na semana passada, porque quem fez o projeto foi o Unipan. E o Unipan estava criando uma série de dificuldades de uma maneira que a gente estava entendendo até que vai acabar não tendo nada no nosso mandato, se continuar demorando, né? Então a gente mudou a modalidade da licitação para contratar também projeto, para poder fazer mais rápido essas questões todas. A gente tem que recorrer a parcerias, pedir o Unipan para fazer o projeto, ou licitar o projeto dentro da licitação. Então realmente está demorando, mas não é por nenhum tipo de programação. Por mais que a Santa Casa, que está sendo ampliada para aumentar os atendimentos, traga alívio à saúde pública,
ainda há grande demanda. E casos de média e alta complexidade pelo Sistema Único de Saúde em Patos de Minas, somente no Agarrad. A prestação do Serviço Público de Saúde em Patos de Minas tem sido problemática, e não apenas em hospitais públicos. Na UPA, por exemplo, mais dificuldades. Uma reclamação frequente é a superlotação. O prefeito afirma que aumentou o número de pessoal devido ao crescimento da demanda. Entretanto, não tem sido suficiente. O que ocorre é que o atendimento mais do que dobrou. Então, a gente melhorou muito, mas em contrapartida as pessoas também passaram a procurar a UPA em um número 100% maior do que era aí até o final de 2020. Hoje, o prazo de atendimento, o fluxo foi melhorado. Isso está comprovado numericamente. O programa de Fila Zero, que pretende acabar com filas por procedimentos, ainda não foi plenamente efetivado. Foi melhorado a fila, mas ainda não está zerado. Assunto para a gente abrir a nossa análise da notícia nessa segunda-feira, comigo, Gui Boaventura. Boa noite, Gui. Essas questões aí, todas relacionadas à saúde, são realmente urgentes. A ampliação do Hospital Regional, inclusive, criou muita expectativa, né? Muita. Boa noite para você, boa noite ao nosso telespectador. Eu acho que é o seguinte, a promessa, o prefeito estava falando aí a respeito da burocracia, da dificuldade que se tem em fazer as coisas no serviço público. Infelizmente, isso teve que acontecer no Brasil, porque é preciso colocar anteparos para cercar os desvios e para cobrir os ralos que o serviço público tem na gastança do dinheiro público. Isso tem que ser vigiado mesmo. E essa lei de licitação nossa, ela é muito exigente, né? Agora, fez-se esse convênio aí. Eu acho que só tem uma vantagem esse convênio do Estado com o município, que a gente está perto de quem está fazendo, vai ficar perto de quem está fazendo para cobrar. Sim. Né? Então, o prefeito vai ter uma cobrança ferrenha a respeito do novo Agarrad, desse prédio ser construído, sabe? Agora, o detalhe é o seguinte, tem algumas coisas que parece que passa despercebido, mas não passa. Né? Tem uma licitação, tem uma verba que é de 34 milhões, que era para um leito, para um hospital, para aumentar X de leitos aqui em Patos de Minas. Vamos aumentar 40, 50 leitos aqui no Agarrad. Ótimo, que bacana, beleza, 34 milhões para tudo isso aí, quanto vale cada leito? Mas enfim, tem que construir toda a estrutura e aí tem que vir equipamento, um punhado de coisa. Aí passa essa quantidade de leito para 90 leitos. E aí vão querer que eu vou acreditar que vai fazer com os mesmos 34 milhões de reais, né? Pode esperar aí que logo no início do processo tem aditamento do contrato, tem que fazer revisão da licitação e não sei mais o que, porque não vai dar o dinheiro. Se esses 34 milhões, com certeza, como em qualquer obra pública nesse país, não ia dar certa conta do que estava programado no primeiro projeto, com o aumento do projeto aí que não vai dar mesmo. E nós vamos ter esse engodo aí e essa extensão, isso vai estendendo, passam-se os anos. Veja bem, para fazer essa revisão desse processo, começou no ano passado lá pelo Unipan, o projeto vai ter que ser revisto, né, e só vai ser entregue, só vai ser liberado no meio do ano. Vamos colocar um atrasozinho, setembro, porque vai ter atraso. Isso é normal, porque tem a discussão, tem isso, a aprovação, aprova isso aqui, depois de pronto tem que se fazer uma revisão, volta lá para o Unipan refazer aquilo que foi acordado na revisão do projeto. E aí é o seguinte, final do ano que vem, não tem mais tempo de abrir, eles escrevem o que eu estou dizendo. Não tem mais tempo de abrir a licitação, porque agora estamos no final de ano, final de processo, e aí a gente vai abrir isso aí em janeiro, fevereiro do próximo ano, 2024. E aí nós vamos ter obra pública é desse jeito, não é defeito desse ou daquele administrador, dessa ou daquela pessoa, não. A gente não pode enganar as pessoas, porque nós estamos cansados de ver isso aí acontecer, né? E aí é o seguinte, os 34 milhões... que é o que mais me preocupa. Vão dar para fechar esse
a construção, vai entregar a chave, você entrega os 34 milhões para a Prefeitura de Patos de Minas, como já está no cofre da Prefeitura, isso para agilizar esse modelo dentro da lei de licitação. Foi feito para agilizar essa questão, está tendo esse tanto de atraso, então, sabe, a gente vai ter um atraso considerável, vai ser um reme-reme danado e a gente vai cobrar. Eu, por exemplo, nós vamos cobrar aqui o tempo todo e queremos que esse hospital seja realmente... Porque vai ser um grande bem para a população, não só de Patos de Minas, mas de toda a região, esse aumento desses leitos aí, a carência, esse acolhimento para o atendimento público de saúde em Patos de Minas é muito grande. O prefeito vai falar a respeito da fila zero. Você vai ouvir e a gente vai falar disso depois também. Muito bem. Vamos seguindo ainda sobre saúde, Gui. O vereador Vitor Porto fez nesse fim de semana denúncias relacionadas aos atendimentos e funcionamento da UPA, por meio de vídeo postado em suas redes sociais. O prefeito Luiz Eduardo Falcão comentou sobre o assunto na manhã de hoje. No vídeo feito pelo vereador, ele faz denúncia mostrando um colchão estragado, relata a falta de pediatra e as dificuldades provocadas pelo calor nas dependências da unidade. Algumas coisas precisam ser notadas. A primeira, colchonete aqui, ó, rasgado. Isso aqui dá uma dificuldade para limpar os colchões, então precisa de novos colchões. E outra coisa que é importantíssima, aqui no caso tem 8 crianças, tem dia que tem 15 crianças. Uma situação, não tem pediatra todos os dias, apenas terça, quarta e quinta, então tem que verificar essa situação. E outra, que é a mais importante, tá todo mundo aqui morrendo de calor. Se tem que reclamar com a prefeitura, com a CEMIG, não sei, nós vamos reclamar. Em outro trecho do vídeo, o vereador reclama da forma como são realizados os descartes dos materiais da UPA. Lembra que eu acabei de falar sobre os colchões? Olha aqui. Olha aqui. É muito ruim, né, uma situação dessa, né? E tá aqui, ó, na chuva, né? As coisas, eu acho que tem que pegar e fazer o descarte, ou senão organizar essa situação. Durante encontro com a imprensa realizado na manhã de hoje em seu gabinete, o prefeito Luiz Eduardo Falcão comentou sobre as reclamações do vereador. Não conversou com a gerência, não perguntou nada, filmou um buraquinho lá no colchão e deu as costas e foi embora. Não perguntou nada, então assim, eu fico pensando, será que o intuito é resolver mesmo? Saindo de lá, ele não ligou pra gente, ele não perguntou se a gente está comprando os colchões, o que está sendo feito. Então, fica assim um vídeo, eu acho que tudo que é feito na cidade é a pedido de alguém. E o que ainda não está pronto, não falta respeito com a população. Tá? Não tem dignidade. Uai, peraí, eu acho que ele tem que fiscalizar mesmo, pode fazer vídeo, mas podia pelo menos conversar com a gente. Os colchões estão licitados já, estão chegando lá. Aquela situação que ele mostrou lá fora de algumas coisas que estão reunidas lá, aquilo já estava sendo pedida aí a limpeza. Eu acho que são situações, às vezes, que não são resolutivas, né? Não são objetivas. E achar alguma coisa para filmar sempre vai ter, né? Não tem como. Se procurar para filmar, vai encontrar, né? Sim, vai encontrar. E agora, o prefeito, você não pode minimizar, prefeito. O senhor, né? Perdão. O senhor não pode minimizar o problema. O senhor não pode diminuir o buraquinho no colchão, porque ele é um absurdo. Na realidade, é um absurdo. Não pode deixar chegar naquele ponto. Não tem proatividade a administração, é preciso antever, ter em estoque, antever, para que não aconteça aquilo lá. Jogar os colchões, descartar daquela maneira lá também que o vereador mostrou, também não pode. São coisas que não pode. Ali é um prédio de atendimento público de saúde, tem que ser cercado de todos os protocolos possíveis. Como o vereador fez, está certo, ele fez. Ele foi lá e pelo menos ele fez a denúncia e colocou nas redes sociais. Eu não sei como é que anda o relacionamento, é até bom a gente perguntar isso aí, para saber qual que é o relacionamento entre o vereador, que já foi da base do prefeito, mas politicamente na campanha do ano passado, se desgastou esse relacionamento, outros vereadores também tiveram essa mesma postura, estão ali no umbral da divisa entre a situação e a oposição, ainda não se definiram como tal, mas enfim, o assunto político é tratado dessa maneira. Se ele devia ter
e acho até que devia ter oficializado ou oficiado a reclamação no órgão competente da prefeitura, que não quisesse falar com a administração lá da UPA, falasse com a secretária de Educação. Acho que está certo. Nesse ponto a gente tem que dar a César o que é de César, o prefeito disse bem. Agora, também não pode minimizar o problema, né, prefeito? O jeito que ele fez, o senhor considera errado? Beleza. A gente respeita essa opinião. Agora, que está errado, o colchão daquele jeito está errado. Não pode. Aquilo ali é um colchão para deitar um doente, uma pessoa que vai em recuperação. Tem que ter todo o cuidado com a asepsia, com a limpeza. Então, não tem razão para ser daquele jeito. A gente está licitando, tem que ter proatividade, tem que antecipar esse problema. O colchão tem que trocar, ele rasgou agora, tira esse e coloca um novo, porque é muito sério isso aí. Agora, vereador, eu tive também lá na UPA e falei aqui na NTV, tanto aqui no jornal quanto no meu programa. Eu falei a respeito das coisas que estão acontecendo. O senhor devia ter entrado na sala de atendimento, né, onde as pessoas são medicadas lá na UPA. Aquilo é degradante. A palavra correta é essa, degradante. São várias pessoas dentro de uma mesma sala, com relação de 1 metro e pouco entre uma cadeira e a outra, uma poltrona e a outra. A pessoa está sendo ali medicada. Eu falei com uma pessoa, falou, aí tem gente com Covid, aí tem gente que pode estar com tuberculose, tem gente que pode estar com dengue, com um punhado de doença. Né? E com a proximidade dentro de uma sala, sem muita ventilação, sem o exaustor, sabe? É um negócio assim meio degradante. Isso precisa ser olhado também, o vereador. Outra coisa, vereador, a questão do atendimento na UPA. A demora no atendimento, precisa ver. A questão da prioridade do atendimento na UPA. Quem é que está fazendo isso lá? Pelo jeito que eu vi lá, assim, arregaçando as mangas e dando tudo de si, fazendo sacrifícios, são os guardas que estão fazendo lá esse tipo de, não, agora vai você, não, você espera, não, aguenta aí, não, você pode entrar lá no médico. Você não pode entrar porque só permite uma pessoa lá no sabe? Essa avaliação. E principalmente na aplicação, eu tive lá uma tarde, um bom período de uma tarde, eu não vi a aplicação do protocolo de Manchester. E é preciso que tenha uma equipe de enfermeiros, de acordo com a resolução 661 de 2021 do Ministério da Saúde. Quem pode aplicar, isso é uma prerrogativa do enfermeiro. Ninguém mais pode, a não ser o médico, que é superior ao enfermeiro, que pode aplicar, fazer esse teste com os seus devidos equipamentos, estetoscópios, coisa de medir pressão e tudo mais, mas tem que ser um enfermeiro. Tem que ter um enfermeiro lá no atendimento. E eu passei uma tarde inteira lá e não vi um enfermeiro no atendimento lá da UPA. Então, vereador, não é só a questão do colchão rasgado. Tem mais isso. Acho que se o senhor quiser unir a outras vozes, a nossa, por exemplo, que fazemos sempre essa reclamação, levamos sempre essa reivindicação aqui na NTV, o senhor pode fazer. Eu acho que é bacana. Ir lá e mostrar só o colchão rasgado, eu acho que é pouco. Pouco para a situação que passa a UPA, com a superlotação, com a falta de atendimento, com a demora no atendimento, sabe, com a falta de profissionais ali especializados para fazer. Tem coisa que está sendo feita por gente que não tem essa competência, pessoas que estão lá fazendo uma função e aí faz outra por sacrifício. Eu acho que até que esse pessoal, né, faz porque vê o sofrimento das pessoas lá na sala de espera, né? Então, além do calor, né? Falta exatamente. E aí as pessoas tomam a decisão, que eu acho que o que faz lá os vigias ou os guardas que estão lá atendendo. Mas isso não é da competência deles, é preciso que isso seja feito de acordo com a regra. E aí quem é que pode fazer essa fiscalização? O próprio vereador. Não é só o colchão. Bem, a gente faz um rápido intervalo e já a gente volta com mais análise da notícia aqui no News.
Um violento acidente aconteceu na tarde de hoje, final da tarde, né? Ali por volta das 17h30, e 2 pessoas faleceram. O acidente aconteceu na BR-365, ali bem próximo à entrada da Estrada da Serrinha. O caminhão-tanque, né? Havia um caminhão-tanque, esse utilizado para combustíveis, mas não estava com carga. Ele foi atingido por um caminhão com suínos e, por sua vez, atingiu um outro veículo, um terceiro veículo, e esses veículos, então, caíram nessa ribanceira. 2 pessoas faleceram neste local, nesse violento acidente. Ali é chamada Curva do S, onde requer realmente um certo cuidado. Infelizmente, nós tivemos aí, Gui, mais um acidente com 2 vítimas fatais. Ali é a entrada da Serrinha, né? Isso. Ali está um problema sério. Nós fizemos uma matéria lá, inclusive passou aqui no News, a respeito de algumas reclamações ali, a forma com que o trânsito está sendo executado ali. É preciso olhar. É preciso que... Porque o DENIT não está nem aí. O trânsito para ele ali é um trânsito livre, normal. Tinha ali uma certa época uma lombada eletrônica, mas hoje não tem mais. Tiraram a lombada eletrônica dali, que dava uma minimizada na velocidade dos carros ali na BR-365. E agora, somou-se a retirada dessa lombada eletrônica, somou-se o fluxo de carros que estão usando a Estrada da Serrinha, que aumentou muito, viu? Sim. Aumentou muito o trânsito ali, o número de carros que passam por ali. Parece que descobriram agora, eu tenho um atalho aqui para a cidade, ao invés de eu passar na frente da Polícia Rodoviária Federal, eu entro aqui à esquerda, né, e passo por aqui. Eu também passo muito por ali, mas por opção, né? Mas o fluxo ali está muito grande. Já tem os momentos de pico, final de tarde, sabe, parte da manhã. Aumentou muito o fluxo de carros na Estrada da Serrinha. E olha, eu vou voltar a repetir aqui uma coisa que eu falei aqui quando inauguraram, ou quando estava prestes a ser inaugurada aquela Estrada da Serrinha. O DENIT não vai permitir construir ali um trevo, justamente por esse tipo de coisa que aconteceu aí, ó. Sem o trevo, já aconteceu um acidente desse aí, com 2 vítimas fatais, né? E tem jeito de evitar esse tipo de coisa? Tem que parar o trânsito ali, quer dizer, diminuir a velocidade do trânsito ali, né? E ter uma marcação diferenciada ali, porque vai ter mais. Infelizmente, a previsão é essa, porque o fluxo está muito grande e ali é um local perigoso. É uma entrada de uma perpendicular importante, que é a Estrada da Serrinha, com grande movimento, numa estrada que tem à beira daquele entroncamento ali, da rodovia com a estrada, uma curva em S. Sem nenhuma visibilidade, principalmente para quem vem sentido a Patos de Minas. Informação aqui, teria chovido ou estaria chovendo no momento desse acidente, além do risco que tem piora, ali, né? Que piora bem a situação. Matéria completa sobre isso amanhã nos nossos telejornais, no 30 Minutos e no Gui Boaventura também. Você não vai ficar por fora de nada, vai saber de tudo. Inclusive falando mais detalhadamente sobre essas vítimas, sobre este caso, e a gente mostra amanhã. Olha, durante um encontro com a imprensa, nesta segunda-feira, o prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão, respondeu questionamentos sobre a obra da Lagoinha e as falhas da iluminação pública em Patos de Minas. Uma das obras de Patos de Minas que tem deixado a população com dúvidas é sobre o espelho d'água da Lagoinha. No dia 26 de setembro de 2022, foi iniciada a retirada dos peixes do local para que, posteriormente, fosse feita a drenagem da água e, logo após, a limpeza do local. A previsão, na época, era de conclusão da obra em até 60 dias. Nós demos início à limpeza da Lagoinha, do espelho d'água, e para fazer isso, né, uma das exigências do IEF, que é o órgão que regulamenta a parte de licenciamento ambiental, é a despesca em relação aos indivíduos que estão presentes no lago. Então, nos dias de hoje, nos próximos dias, serão retiradas todas as formas de vida de dentro do lago e dada a destinação ambientalmente correta conforme a licença exige. Alguns, né, os exóticos, eles vão para a alimentação animal do Centro de Reabilitação de Animais, os CETRAS daqui de Patos de Minas, e os nativos, pela Lagoinha ter uma similaridade com a Lagoa Grande, eles serão destinados para a Lagoa Grande. No evento Café com a Imprensa, realizado no gabinete do prefeito,
Ao ser questionado sobre a demora, o chefe do executivo disse que o grande volume chuvoso foi um dos fatores. É um volume histórico de chuvas e que trouxe muito transtorno nas estradas rurais. Foi menos do que no ano passado, porque a gente atacou todos os pontos críticos, mas tem transtorno e atrasou diversas obras, como o caso da Lagoinha, ainda mais sendo uma obra de desassoreamento, né? Um espaço ali que acaba reunindo muita água cada vez que chove. E agora, com o fim do período chuvoso, a gente espera poder acelerar ali, entregar mais rápido essa melhoria para a população, da recuperação do espelho d'água, bem como a instalação de mais equipamentos no entorno da Lagoinha, através da adoção do Unipan. Outro assunto foi sobre iluminação pública. Uma parceria público-privada foi assinada e uma empresa privada ficou responsável por trocar para lâmpadas de LED e fazer a manutenção quando necessário. Porém, o jornalismo da NTV mostrou diversas vezes que em alguns locais da cidade, lâmpadas estavam queimadas. Na Avenida Paranaíba, próximo ao Cristavo, no bairro Santa Terezinha, há uma lâmpada queimada. Na Rua Duque de Caxias, no bairro Brasil, outra lâmpada não está em funcionamento. A Rua Antônio Tolentino, no bairro Guanabara, 2 lâmpadas próximas também não estão em funcionamento. Em outro bairro, dessa vez no Sobradinho, mais flagrantes de lâmpada queimada. O prefeito disse que há um novo projeto e que irá mudar até a intensidade da iluminação e que existe uma pessoa responsável que faz a fiscalização. Agora começa o trabalho não só de substituir tudo por LED, mas é um novo projeto luminotécnico, como eu disse, que prevê até a mudança de intensidade de iluminação no entorno de escolas, de postos de saúde. E a gente começou pela Lagoa Grande, fazendo ali toda a substituição por LED. Vamos para outros espaços públicos agora, ainda em março. O primeiro bairro que vai ter toda a sua iluminação substituída é o Jardim Quebec. A gente fez questão de colocar como o primeiro bairro. Vamos fazer um lançamento lá desse programa nesse mês, se Deus quiser. E a nossa tratativa com a empresa é diária, o tempo todo, né? A gente tem na Secretaria de Obras uma pessoa responsável por fiscalizar o contrato. Essa iluminação, Gui, ela está totalmente ligada aí a questões relacionadas à segurança pública, né? Em muitos lugares... Antes era uma questão de conforto só. Sim. Agora é uma questão de conforto, merecido pela população que paga por isso, e paga caro pela iluminação pública, paga muito caro pela iluminação pública. É também uma questão de segurança para as pessoas. Agora, eu vou começar da última para a primeira matéria aí, ou para assunto tratado com o prefeito. Vamos falar dessa iluminação pública. Não é possível mais, sabe? Há 2 anos que a gente vem, 2, 3 anos aí, desde a época da administração passada, vamos fazer justiça, desde a época da administração passada, que essa lenga-lenga de lâmpada queimada na cidade perturba a população. E a gente não vê uma solução para isso, só retórica, só explicação. Precisa ser resolvido. Inclusive com a troca do prestador de serviço, né? Sim, uma troca que não adiantou nada pelo visto. Nós temos que fazer uma troca geral aí, porque a iluminação pública de Patos de Minas, a nossa iluminação de rua é muito antiga, já não é mais isso. Nós temos uma iluminação que lâmpadas que iluminam mais e que gastam bem menos, mas cadê? Trocar. Estamos com o projeto, já cansamos de projeto. Em relação à iluminação pública, esse assunto de projeto já vem aí uns 3, 4 anos para fazer justiça nessa conversa, né? E assim, assunto saturado entre a população. Agora, em relação à Lagoinha, eu não vou me alongar muito, só dizer que cantei a pedra lá quando começou quem me acompanha sabe que quando começou o despechamento da Lagoinha, eu falei, vai entrar o período de chuva agora, está entrando o período de chuva agora. Não vai dar certo isso. Não deu certo. Quem é que não sabia isso? Quem é que... porque foi um volume, não foi a questão do volume de água. Chovendo, não tem condição de fazer essa obra de desassoreamento da Lagoinha. Qualquer leigo, qualquer pessoa sabe disso, qualquer criança sabe disso. Parece que não estavam prevendo
e estava entrando o período de chuva, né? A gente precisa de fazer um calendário a respeito disso para deixar bem claro. Bem, vamos mudar de assunto. Em meio a cada vez mais casos de violência contra a mulher, quais são os procedimentos legais para a concessão das medidas protetivas contra os agressores e de que maneira elas são aplicadas? É o que a gente mostra na reportagem a seguir. 144 medidas protetivas foram expedidas por dia durante o ano de 2022. O número, que representa 6 concessões por hora, ou uma a cada 10 minutos, faz parte do boletim Elas Vivem, dados que não se calam. A mesma pesquisa divulgada pela Rede de Observatórios da Segurança demonstra que houve um aumento de 8,5% em relação a 2021, já que o número passou de 48.415 para 52.562 concessões. As medidas protetivas são ordens judiciais que são concedidas em tese pelo juiz com a finalidade de proteger um indivíduo que está em situação de risco, perigo ou vulnerabilidade. No caso específico da lei, a Lei 11.340 de 2006, ela veio a questão de proteção exclusiva da mulher. Então, a Lei Maria da Penha, ela trouxe, assim, várias medidas que visam coibir a prática de violência doméstica contra as mulheres, por ser a parte mais vulnerável dentro da relação. Então, até por isso, ela teria que ser protegida pela legislação. O advogado criminalista Cássio Araújo explica que existem basicamente 2 tipos de medidas protetivas. Uma que visa obrigar o agressor. Quais são as medidas normalmente dadas contra o agressor? Afastamento do lar ou proibição que ele mantenha qualquer tipo de contato com a vítima. E também tem medidas protetivas que são condutas aplicadas diretamente para a ofendida, por exemplo, visando a proteção patrimonial dela. A Tenente Drieri esclarece que a Polícia Militar atua em 2 momentos distintos em relação às medidas protetivas. Primeira intervenção, que é quando está naquele calor do fato, que a vítima faz a chamada via 190, a gente tem uma patrulha diária que vai atender. Faz atendimento ali, se necessário faz a prisão em flagrante do autor e encaminhamento da vítima. Nós temos também a nossa PPVD, que é a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica. Ela vai atuar num segundo momento, ou seja, ela vai escolher alguns casos pontuais, que sejam casos de violências mais graves, que acontecem repetidas vezes, e vai acompanhar esse caso. Esse acompanhamento é feito com uma série de visitas para a vítima, para o autor, para os filhos, encaminhamento da vítima para outros órgãos, né, que também compõem a rede de prevenção à violência doméstica, como psicólogos, SESC, com a ajuda do judiciário, da promotoria. Essa vítima é assistida em todos os âmbitos possíveis. Para pedir por medidas protetivas, as vítimas devem procurar pela delegacia de polícia mais próxima ou por uma delegacia de defesa da mulher, além de realizarem uma denúncia online pelo número 197. Vamos dizer que ocorra ali um caso de flagrante, né? Ela vai procurar a delegacia de polícia, vai ser instaurado naquele momento ali um procedimento, ela tem que ser ouvida, o agressor também, testemunhas, e ela pode requerer essas medidas protetivas diretamente à autoridade policial. Não precisa ser direto ao juiz nem ao Ministério Público. O delegado de polícia, no caso, remeteria esses autos no prazo máximo de 48 horas ao juiz de direito, e aí sim o juiz de direito imediatamente já analisaria a questão. Cássio ressalta que, por meio do artigo 12C da Lei Maria da Penha, é possível conceder medidas protetivas de urgência em situações de risco iminente à vida das mulheres, sem necessariamente a presença de um juiz de direito. Além da autoridade judicial, esse afastamento imediato do lar pode ser dado pelo delegado de polícia, quando o município não for sede de comarca. Além disso, há uma possibilidade do policial também, quando o município não for sede de comarca e não houver delegado de polícia disponível naquele momento da denúncia. Então, o próprio policial pode sim ser o primeiro a determinar uma medida protetiva no caso de afastamento do lar quando verificada essa existência de risco atual e iminente. Quando realizada pelo delegado de polícia ou pelo próprio policial, a solicitação de medida protetiva é enviada em até 24 horas para o juiz de direito convalidar ou modificar a decisão de afastamento. A medida ela é importantíssima, mas ela nem sempre é eficiente, né, Gui? Ela não é eficiente justamente por isso. Você está proibido de se aproximar ou chegar a 300 metros
da outra pessoa, da protegida, por exemplo, da pessoa que está sendo protegida. Mas se você chegar, não acontece nada. Absolutamente nada. A pessoa não tem uma punição que a pessoa tema. Não, eu não vou fazer isso, porque se eu fizer isso é complicado. E aí, uma outra coisa que eu pergunto é o seguinte: aqui em Patos de Minas, por exemplo, ou em qualquer cidade aqui da nossa região, se precisar dar uma proteção para uma mulher que está sendo ameaçada e que está na iminência de sofrer uma agressão que pode inclusive ser fatal, o que o Estado pode fazer? Não se prender o agressor, se ele agredir. Se ele não agredir, ele não pode ser preso. Mas de repente a agressão dele é a agressão final. Agora, o que pode fazer o Estado nesse sentido? Nada. Absolutamente nada. Não tem estrutura nem de gente para atender esse tipo de vítima e nem de local adequado, infraestrutura para atender essas pessoas. Então a gente fica bailando em cima do que diz a lei, do que diz a regra, quando se aprofunda vê que ela é inócua. Obrigado, Gui. Análise terminando. O NTV News também. Amanhã a gente volta. Boa noite para você, boa noite ao nosso telespectador. Boa noite e até amanhã.